vídeo eu vou falar sobre a segunda temporada de Charmed. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Eu estou reassistindo a série e já tem aqui o vídeo da primeira temporada de Charmed. Eu quero fazer vídeos de todas as temporadas, falar dos meus melhores momentos, porque essa é a série da minha vida, é a série que eu mais amo, então eu quero fazer conteúdo aqui pro canal. Vamos logo começar a falar dessa segunda temporada, porque a gente já vê aí uma mudança na dinâmica. Na primeira temporada, elas estão se acostumando com o fato de serem bruxas, de controlar o poder, até porque elas descobrem logo que elas são bruxas no primeiro episódio. Elas não sabiam disso. Então a gente vai vendo aí elas um pouco mais maduras com relação a isso. Então elas entendendo um pouco mais, obviamente que elas ainda estão aprendendo, elas estão se lidando ainda com isso, mas a Phoebe já sabe mais feitiços, né? Já sabe melhor ali fazer poção, porque ela fica estudando mais os livros da sombra, já que ela não está trabalhando. E a gente tem aí, obviamente, a Piper dando ali início ao P3, gente. É um ícone, né, o P3. Então a gente sempre vê elas ali bebendo, se divertindo, né? Tem temporada que praticamente termina sempre ali no P3. Muito legal a gente ver isso inaugurando e todas as dificuldades que ela tem para lidar com aquilo, mas ela conseguindo tirar o sonho dela do papel, porque a gente vê que ela se demite no final da primeira temporada porque ela quer ter um negócio só dela. Ela queria, obviamente, o restaurante, mas o restaurante consome muito mais, dá muito mais trabalho, então ela resolve ter uma boate. E a gente também vê a Prue enfrentando ali a questão da morte do Andy. Então a gente vê isso muito presente ali no primeiro episódio, ela tentando lidar com isso, ela se sentindo culpada, ela não conseguindo ali usar os poderes e tendo aquele demônio que tá lendo o livro das sombras de trás para frente, então provavelmente elas vão perder o poder, elas vão ser mortas, então a Prue tem que usar o poder dela até o momento que ela realmente consegue, mas ela tá bloqueada realmente com tudo que aconteceu ali com o Andy. Mas eu acho que o episódio mais importante aqui é o segundo, que é um dos meus favoritos dessa segunda temporada, porque elas vão pro futuro, porque a gente vê, né, que a Phoebe aí tem uma premonição dela sendo morta queimada. Então elas vão pro futuro tentar entender o que tá acontecendo e obviamente que a gente vê ali, né, a Prue loura, poderosa, porque agora ela tem um poder muito maior, porque o poder foi crescendo ao longo dos anos, né? Elas vão 10 anos ali pro futuro. A Piper tá se divorciando do Leo, mas eles têm uma filha, a Melinda, e a Phoebe presa porque ela usou o seu poder ali para matar uma pessoa, porque essa pessoa matou uma pessoa que ela gostava, uma pessoa muito importante, então ela usou o poder dela de forma errada, viram, e agora ela vai ser queimada ali como bruxa e dando a caçada das bruxas, então, aí no futuro, por causa disso. Então elas acabam aprendendo a lição que elas não podem ficar usando aí o poder delas para qualquer coisa, e a gente vê que elas usaram ali o poder logo no início ali do episódio, né, pro Fred, que é a mesma pessoa que tá ali à frente, né, da morte ali da Phoebe no futuro, porque ele leva os cachorros dele pra cagar ali na frente da casa delas, então elas meio que usam ali o poder exatamente pra ele se dar mal, para ele aprender que não pode, mas elas não podem usar o poder para isso, então essa é a grande lição desse episódio. Mas a gente também vê que a Prue, ela tá solteira, ela não tá mais com as irmãs, ela não fala mais com as irmãs, e ela é uma pessoa muito solitária, que focou 100% ali no seu trabalho, então ela é dona da Brookland e outras coisas, mas ela não quer isso pro seu futuro. Então as três querem mudar ali o seu futuro, até porque a Piper quer continuar casada com o Leo, né? No caso, a própria Phoebe, ela não quer ser morta, então ela não quer matar também uma pessoa. Então a gente vê isso aqui, que elas agora estão se empenhando em mudar o futuro. Então a gente vê isso ali durante alguns episódios, principalmente da Prue. Até no episódio ali que o Sam morre, né, que era ali o Luz Branca da mãe, né, o anjo protetor ali da mãe delas, né, que é um episódio que a Prue fala, eu acho que eu vou morrer cedo, eu me vejo muito nessa jornada, então ela não quer ficar sozinha, então ela vai abrindo ali um pouco o coração para se relacionar, e a gente vai vendo uma mudança na Prue aqui nessa temporada, porque tem até o episódio ali do Hellfire, que ela se passa por uma assassina que vai atrás delas, matar elas, né, que tem a ver, obviamente, ali com Barbas, mas a gente vai vendo que ela tá gostando de ser a Hellfire, de encenar, de ser má, não de ser má, a encenação,
né, ela até se envolve ali, né, com o cara que foi o que estava contratando, que contratou a Hellfire para assassinar elas. Então a gente vai vendo aí tudo isso. Então a gente vai vendo que ela acaba dormindo ali com o Bane, aquele cara que tentou ali, né, matar elas, mas agora tá precisando de ajuda porque o demônio tá atrás dele, tá querendo matar ele porque ele sabe que demônios existem e os demônios não gostam disso. Eles querem ficar no anonimato e sempre que alguém descobre a existência deles, eles vão lá e matam. Como aconteceu com a Charlene, né, lá a amiga, né, da Phoebe da faculdade. Então a gente vai vendo isso no decorrer, mas eu gosto muito da evolução da Prue nesta temporada, porque ela acaba vendo que nem tudo trabalho. Então ela tá ali na Bookland e ela vê que o quadro não é do Monet e sim de alguns alunos dele, não é dele e ela não vai autentificar aquilo, obviamente, mas eles querem vender como se fosse. Ela não concorda com isso e nesse momento ela termina com o Jack, que era o rapaz que ela tava saindo. Então a gente vê ela se abrindo para o amor, mas ao mesmo tempo ela vê que o Jack não é para ela, porque ele concorda também com isso. Ela não gosta de algumas coisas ali no Jack, ela termina com ele e larga ali a Bookland. E o mais legal, ela se torna ali fotógrafa. E a gente descobre uma coisa muito importante em relação a Prue, que ela queria ser fotojornalista, mas ela não pôde por causa de um acidente de carro, porque ela era muito cobrada ali da avó, então ela tinha que ajudar a criar as irmãs, mas ao mesmo tempo, né, ela sempre gostou de fotografia e acabou que ela foi trabalhar na Bookland, ela acabou assumindo esse papel de sustentar. A gente sabe que ela que ganhava mais, então ela que estava ali na frente, ela tinha que bancar a casa. A gente sabe que a Phoebe não trabalha, então a gente vê a Phoebe indo também para a universidade. Então é muito esse movimento delas irem atrás dos seus sonhos. A gente vê que a Piper, né, tem ali agora boate, que ela desistiu ali, né, de ser chefe, mas que ela tá com outro sonho. Então a gente vai vendo muito esta pegada. E a Prue ali se encontrando, ela vendo que ela pode sim se divertir, ela pode dormir com a pessoa no primeiro encontro. Então ela vai se soltando mais, deixando de ser uma pessoa tão rígida quanto ela era na primeira temporada, ao mesmo tempo que, óbvio, ela quer proteger as irmãs, tanto que ela ganha poder de projeção astral e ela faz isso para as irmãs não irem atrás dela, porque tem um demônio indo ali atrás, né, do Bane e vai pegar elas. Então a gente vê muito isso dela, né, tentando proteger as irmãs, indo na frente para usar o seu poder. Então a gente ainda vê muito, obviamente, isso, porque é a Prue é assim, mas ao mesmo tempo a gente vê ela dando ali uma amolecida, querendo sair. A gente até vê ela sendo com o Dick ali no final da temporada, porque ela quer sair, porque ela quer ter encontros, mesmo que ela não goste da pessoa, porque provavelmente ela não quer ficar sozinha, como ela viu ali no futuro. Mas a gente vai vendo toda aí uma construção dessa personagem que quer sim se divertir, que quer sim ter um amor, que quer sim poder viver coisas diferentes. Ela não quer viver só pro trabalho, mas obviamente a gente vê que ela tem que aí equilibrar, né, esses dois lados. Então nós temos a Phoebe, né, que de início ela que tá mais envolvida ali com a bruxaria, ela tá fazendo feitiços já próprios, ela sabe mais fazer poções, porque, como eu disse, ela não tá empregada, então ela tem mais tempo livre, mas ela acaba indo para a faculdade, o que é muito legal, né? Que mesmo ela falando, eu já perdi minha época, ela vai atrás dos seus sonhos. Então a gente vê ela estudando sociologia, psicologia, e o quanto que ela tá gostada e empenhada, até porque ela fica aí virando as noites para estudar, porque ela tá acabando faltando, né? Porque ela tem que lidar com demônios, então às vezes ela falta, ela não consegue estudar direito, então ela tá tentando se empenhar, porque ela quer realmente concluir a faculdade, quer ter ali o diploma dela, e a gente vai vendo que ela tá lutando cada vez melhor, e como a premonição é importante, porque apesar de ela querer um poder ativo, a gente até vê ela fazendo aí esse pedido pro gênio sem querer, obviamente, é através da premonição que elas conseguem trazer a Prue de volta à vida e ganhar. Se não fosse a premonição, elas não teriam conseguido. Então, mais é um indicativo que é um poder muito legal. Então, a gente tem a questão dela ter matado alguém no futuro e ela agora querer mudar, porque ela não quer virar aquela pessoa, mas também temos o episódio que elas vão pro passado. Não o passado dessa vida, mas outra vida. Então, a gente vê elas ali em outra vida, nos anos 20, na mesma casa, né? A Piper casada ali com o Dan. E aí a gente vai vendo tudo isso, né? Que era ela uma bruxa má, que ela tinha poderes ativos e provavelmente perdeu porque ela era má. Eram primas, né? Então a Piper, a Phoebe e a Prue eram primas nessa outra vida e a Piper e a Prue acabaram matando a Phoebe porque a Phoebe ia matar elas antes, porque ela queria o poder das primas. Então a gente vê que ela ia acabar sendo morta porque ela foi amaldiçoada, então ela precisava desse colar, mas o cara ainda estava ali vivo. Aí vai, né, a outra vida dela,
o presente, então a gente vai ter que lidar aí com isso. Mas eu acho que a série ela consegue aí, né, mostrar a evolução da Phoebe, né, o quão sensata ela tá se tornando, que ela tá se tornando uma pessoa que pensa mais, né, não é tão impulsiva, e ela não quer errar, ela não quer matar ninguém, ela não quer se tornar aquilo ali no futuro, e ela também não se quer ser a pessoa má que ela era na vida passada. Então a gente vai vendo aí esses momentos em que a Phoebe vai crescendo, em que a Phoebe quer ajudar ali o inocente e que ela tá fazendo de tudo, principalmente ali com a Charlene, que acabou morrendo, né, porque descobriu a existência de demônios e os demônios não querem ser descobertos, então quando alguém descobre dele, eles vão lá e matam. Então a gente vai vendo isso e a gente vai vendo o crescimento dela realmente, né? Ela falando, não, vai dar tudo certo. E ela ajudando, dando ajudar, ela até faz o feitiço do amor ali para ajudar a Piper a escolher entre o Léo e o Dan, mas acabou que esse feitiço não caiu muito certo, né? E na verdade, esse feitiço era para encontrar onde a Prue estava, né? Porque a Piper percebe. Mas eu acho que é muito legal também a construção delas, né? Como elas vão se unindo, elas vão ficando mais próximas, elas vão gostando de sair juntas, de fazer compras juntas, de fazer outras coisas juntas, que não seja só derrotar demônios. E isso é muito legal aqui na série. A gente vê essa questão da irmandade, né? Do quanto elas são próximas, do quanto elas estão aconselhando uma a outra. E óbvio, nós temos aí a Piper, né? Que ela ama o Leo, mas o Leo nunca tem tempo para ela, então ele tá sempre sendo chamado, porque ele é anjo, né? E precisa trabalhar ali como luz branca. Então ela vai ficando chateada com tudo isso que tá acontecendo, porque eles não conseguem ter um encontro, eles não conseguem ter tempo um pelo outro. E aí aparece o Dan, ele até ajuda ali a consertar também, né? O P3, porque para abrir ela tem que seguir ali algumas normas, então tem que fazer várias obras e ele ajuda. E ela vai se aproximando, vai se envolvendo e começa a namorar o Dan. Ela termina antes, obviamente, com o Leon. E assim, eu preciso dizer que quando eu vi o Dan, eu já falei, ai meu Deus do céu, não, eu não odeio este homem, porque assim, quando eu vi pela primeira vez Charmed, eu tinha 14 anos em 99, então eu não gostava do Dan. Ainda acho ele meio sem sal, sim. Eu acho que falta um salzinho ali pro Dan, mas ele é fofo. Ele é fofo quando a Piper termina com ele. Ele é super compreensivo ali com os problemas familiares, que na verdade são problemas de demônio, mas ele é compreensivo do Léo tá ali sempre presente. E acho muito legal porque ele é muito compreensivo em vários momentos. Então a gente vai vendo que não é bem uma indecisão que a Piper tem. A Piper ali tá em dúvida se ela fica com o Leon realmente, se vai dar certo ou não, porque o Leon nunca tem tempo, né? Até que ele salva ela, que ela compra ali frutas contrabandeadas que não passaram ali, né, pela fiscalização, pela quarentena, e uma moça acaba picando ela e ela acaba ali pegando a febre de Oroia, um negócio assim. E aí ela vai parar no hospital e as irmãs, obviamente, fazem ali um feitiço para ela não morrer. Só que outras pessoas estão pegando essa febre, então eles acham que é contagioso, quando não é. Isso é só uma consequência ali do feitiço que foi utilizado ali para salvar a Piper. Então tem toda uma consequência, obviamente. Então ela acaba falando que não, se ela tiver que morrer, ela vai morrer, porque ela não pode deixar espalhar e outras pessoas sofrerem as consequências. Então ela acaba realmente morrendo, mas o Leon, né, acaba salvando ela. Ela ainda não tinha feito a passagem, então não tinha tecnicamente morrido, mas quando ele salva a Piper, ele perde as asas. E assim, é um dos episódios mais legais que eu gosto dessa temporada. Eu chorei assistindo, mesmo sabendo que a Piper obviamente não ia morrer. Acho que a gente tem 2 episódios que são muito, mas muito emotivos. Eu acho que também a morte ali do Sam, que eu vou falar mais pra frente. Mas eu acho que aqui é muito importante, porque ele não se importa do que vai acontecer com ele, porque ele quer salvar a Piper, que é o amor da vida dele. Então isso é muito legal, porque ele vai lá, ele salva a Piper, ele perde as asas e aí ele tem que morar ali, né, na boate da Piper, porque não tem outro lugar. Ele não tem uma casa, ele começa a trabalhar ali para ela para ganhar salário. Então a gente vai vendo que ela tá gostando dele, que ela ainda ama o Leo, mas ela não consegue ele se separar do dela, porque não é uma coisa permanente, né, ele fala: "Isso não é permanente, eu posso voltar a ser anjo". Então fica naquilo, se ele voltar a ser anjo, como que vai ser o relacionamento? Até o momento que ela realmente se dá conta que ela ama o Leo e que ela não pode ficar nesse relacionamento com ela dá ali o ponto final e volta com o Leo, mas aí o Dan tá investigando a vida dele, porque ele fala que ele é militar, e ele tem aí um cunhado que é do departamento ali do estado, e acaba descobrindo que este Léo morreu há muitos anos, né, esse Leonardo. Então ele acaba achando que é tudo ali uma mentira, mas a gente sabe que sim, ele morreu ali na Segunda Guerra, mas ele é um anjo, então ele voltou à vida, né? Então
Ele não sabe disso, obviamente, eles brigam ali fisicamente e tudo, porque o Dan parte pra cima dele, achando que ele tá enganando a Piper, e depois a Piper fala, obviamente, pra ele que ela sabe quem é o Leo, que o Leo nunca enganou ela, e aí a gente vê o relacionamento finalmente dando certo, né? Então a gente vê que ele quase mora ali com ela, ele tá sempre ali na casa, e o relacionamento tá dando certo, o que é muito legal, porque eu amo esse casal. Então eu não vi a hora deles ficarem juntos. E ele vai ali meio que ajudando, se tornando ali os conselheiros dela, principalmente naquele episódio ali dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, até que um dos cavaleiros, né, que no caso é a Guerra, e a Prue são sugados ali pelo Vortex, já que eles fazem ali, né, feitiços juntos, eles utilizam uma poção e tal. Então, isso acaba prendendo a Prue e elas têm que escolher, né? Trazer a Prue de volta junto, obviamente, com esse Cavaleiro do Apocalipse ou não. E elas veem que o mundo vai ser destruído e elas são altruístas o suficiente de desistirem da Prue, então eles acabam ali sendo destruídos porque eles não vão conseguir destruir o mundo a tempo. Então elas conseguem trazer a Prue, mas é um episódio muito legal que a gente vê a participação do Leo, ele falando que adianta trazer a Prue, né, gente? Se ela vai morrer do mesmo jeito, porque o mundo ia acabar por causa deles, porque elas não têm poder ali pra vencer eles tecnicamente. Quem tinha que destruir era a fonte, e é a primeira vez aí que a gente vê tecnicamente a fonte mesmo. Ela usando o poder, ela mandando, gente, ela fazendo. A gente sabe que a fonte existe, mas agora ela vai vir mais ainda pra cima das encantadas, muito mais empenhada por tudo isso que aconteceu. Um episódio que eu gosto muito, que eu choro toda vez que eu vejo, é o episódio do Senna, que na verdade a gente vê a Prue indo ali onde a mãe morreu, naquele lago, porque ela quando era pequena ela viu a mãe morta, e a gente vai vendo que ela ainda lidar com tudo isso, que ela acha que ela vai morrer jovem, e que ela acha que tendo pelo mesmo caminho que a mãe, então quando compara, fala que ela tá parecida com a mãe, ela não gosta muito disso, e é obviamente que a gente conhece ali, né, um anjo da mãe delas, né, que é o Sen, que acabou ali meio que atrapalhando a mãe quando ela foi lutar ali com o demônio, ele queria ajudar, atrapalhou, ela morreu, ele se sente culpado, então ele largou, né, de ser anjo, ele foi tirado ali as asas dele porque ele quis, porque ele não queria mais ser anjo por tudo isso que aconteceu, ele foi ficando sempre ali porque ele quer ajudar de alguma forma, tanto que ele salva a Prue, ele acaba ali morrendo, é um episódio muito triste, mas ao mesmo tempo a gente vê ali a conexão, né, que a mãe namorou com ele, estava apaixonada, porque tem as cartas de amor que a Piper acha, e aí a Piper olha pro Lee e fala, putz, minha mãe também gostou de um anjo, agora eu também tô gostando de um anjo, e é complicado, porque tecnicamente bruxa não pode aí, né, se envolver com o anjo, apesar da Piper estar aí com o Leon, mas a gente tem todas essas questões. Mas eu acho que a série, de forma geral, ela evolui as personagens. Obviamente que tem momentos que a Piper não quer ser bruxa, que ela tá chateada, a gente vai vendo aí um pouco dessa chateação. A Prue não acha tão incrível ser bruxa, mas ela quer continuar sendo bruxa, assim como a Phoebe acha, né, que é tudo tão incrível, tudo tão maravilhoso, e a gente vai vendo elas correndo atrás dos seus sonhos, ao mesmo tempo que a gente vai vendo elas tendo que lidar com os demônios, obviamente, porque eles sempre vão estar ali aparecendo, e eu acho que essa segunda temporada, ela une muito mais, né, essas 3 irmãs, né, Prue, Piper e Phoebe, e isso é muito legal, a gente vê elas se tornando mais confidentes, mais amigas ainda, e isso é uma das partes mais legais, é uma das partes que eu mais gosto de Charmed, que é a união das 3 realmente, né, a gente vê que elas fizeram lá o feitiço para salvar a Piper, obviamente que elas tiveram que reverter, mas elas fizeram de tudo para trazer a Piper. Na mesma coisa ali no episódio que a Prue é sugada pelo Vortex, elas fazem de tudo para trazer ali, né, a Prue de volta. Então, o quanto que elas ficam nervosas quando acontece alguma coisa com uma delas, o amor que elas têm, o carinho que elas têm uma pela outra, e como elas fariam de tudo para salvar uma das irmãs. E isso é uma das partes mais legais aqui da série. Eu amo Charmed. E sim, eu acho que o episódio 2, que elas vão pro futuro, e o episódio do Senna, o episódio 8, se eu não me engano, são os melhores episódios aqui. Não poderia deixar também de falar das macaquinhas, né, gente? Fazendo testes nelas, né? Aquele Dr. Wilson, Curtis Williamson, que tá fazendo ali testes, né? Porque a Piper sobreviveu, viveu, se ela já estava dada praticamente como morta. Então, ele utiliza ali o sangue das 3, já que elas tiveram que ficar ali em quarentena. Então, esses macaquinhos acabam recebendo poderes delas, porque o poder delas estão no sangue. E o Wilson acaba sendo ali, né, atingido com uma dessas seringas de sangue pelo macaquinho que tem ali o poder da Prue.
E aí ele acaba perdendo o controle, porque o corpo dele não aguenta a magia, né? O corpo dela é sim, porque elas são bruxas, tiveram gerações e mais gerações de bruxas antes dela, e elas conseguem lidar com o poder, e ele não. Então ele vai matando pessoas. Ele primeiro rouba ali um rim, né, de um cara pra fazer o transplante pra irmã, depois o coração, e ele vai mandando essas pessoas mais, essas pessoas aí que são criminosas. Então um é traficante, o outro vende armas. Ele vai matando e pegando os órgãos para salvar outras pessoas. E ele, obviamente, perde o controle. A gente vê que elas tentam não matar ele, mas ele acaba morrendo e a Piper fica muito mal com tudo isso. E é o altos e baixos de ser bruxa. Elas têm que lidar com a frustração que elas não vão conseguir salvar todo mundo. Elas têm que lidar com a frustração que às vezes elas têm que deixar uma irmã morrer, né? Mas, obviamente, elas não morrem, né? Elas acabam voltando à vida, como no caso da Prue, que faz um desejo ali, né, pro gênio que aparece no último episódio. Mas é uma série que vai falando disso, dos riscos que ela tem por serem bruxas. Então elas vão ter que lidar com isso, elas vão ter que lidar com uma vida conturbada, ao mesmo tempo que elas querem um amor, elas querem uma vida feliz, elas têm que trabalhar para se sustentar. Então é os altos e baixos realmente, e eu fico muito feliz aí, né, da Piper tá direitinho com o Leo, tá tudo bem, até que no final ela vai lá com o Leo lá pra cima, porque ela quer conhecer mais um pouco dele, porque ela não sabe se ele tem casa. É muito engraçado ela perguntando se ele tem uma casa, obviamente que não. Ela querendo saber, né, pra onde que ele vai e tal, né? Então ela vai com ele e assim termina a segunda temporada. E eu já estou animada para reassistir a terceira temporada, porque eu amo essa série, né? E a terceira temporada vai me deixar aí tristinha, né? O último episódio da terceira temporada. Eu não gosto muito de assistir esse último episódio da terceira temporada por motivos que me deixam muito triste, ainda mais, né, o primeiro episódio da quarta temporada, mas isso é pro próximo vídeo. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa segunda temporada. Vocês já assistiram Charmed? Vocês que ainda lembram, né, do que aconteceu na segunda temporada? Os momentos que vocês preferem, os episódios que vocês preferem. E vamos discutir mais um pouquinho sobre Charmed, porque essa série eu amo e quero ver bastante comentários pra gente poder discutir muito e muito mais aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para eu saber que vocês querem mais vídeos de Charmed, porque sim, eu quero trazer mais vídeos de Charmed, mas eu preciso do like, do feedback de vocês, que vocês querem mais vídeos de Charmed aqui no canal. E se inscreve no canal, porque como eu disse, eu vou trazer mais vídeos de Charmed, então já se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!